Enquanto uns choram, outros vendem lenço. No vídeo de hoje eu vou te falar duas empresas que eu acredito que vão se beneficiar dessa situação de crise energética na Europa. Fala pessoal, eu sou o Kai aqui da equipe do GA e se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e também deixa aqui embaixo sugestões de temas que vocês querem ver aqui no canal, né? Algum fato relevante no mercado, alguma empresa que vocês querem que a gente comente aqui, que eu tô sempre de olho aí nos comentários. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a situação na Europa, como eu falei para vocês, né, essa situação de crise energética na Europa e empresas, né, que eu acredito que podem se beneficiar dessa situação, porque sempre num cenário de crise surgem oportunidades e empresas que estão bem posicionadas aproveitam essas oportunidades e essas são duas empresas que eu vou trazer no vídeo de hoje para vocês, tá? Falando um pouquinho sobre o que está acontecendo na Europa, eu já vou trazer aqui para minha tela para ficar mais fácil de explicar para vocês, tá? A gente tem visto a situação de crise energética que eles estão passando, de alta de inflação, principalmente motivado aí pelos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia era um dos principais fornecedores de energia e gás natural ali para a Europa, e com esse rompimento desse fornecimento de energia, né, ou com a redução desse fornecimento de gás natural, os preços de gás natural produzidos na Europa subiram muito, porque agora a gente tinha um grande fornecedor que estava saindo do mercado, né? Que nesse caso é a Rússia. Então a gente vê aqui que o preço do gás natural, e esse daqui é o preço do megawatt em euro do gás natural, saiu ali de mais ou menos em 2020, saiu de. Vou até colocar aqui 2021, né? Para a gente não ser tão injusto, né? A gente saiu ali de 10, 12 euros para 113. Então a gente pode dizer assim, olhando rápido aqui, que isso foi uma alta de 10 vezes do preço de energia. Isso tem machucado bastante a indústria nacional lá da Europa, né? As empresas de indústria que agora estão tendo os seus custos muito acrescidos, né? A gente sabe que a operação industrial é uma operação forte em consumo de energia, e essa energia subiu aí facilmente 10 vezes, né? Dependendo do momento que essas empresas tiveram que comprar a sua energia, chegou a ser 20, 30 vezes maior do que o valor que elas pagavam um ano atrás. E tem machucado também as pessoas que moram lá na Europa, né? A gente sabe que a Europa, boa parte ali da Europa, são países mais frios e a gente estava chegando agora no inverno, então as pessoas consomem bastante gás natural ali para aquecer as casas, para aquecer as empresas, para aquecer os ambientes ali públicos, né? De pequenas reuniões de pessoas, e esse tipo de aumento de custos prejudica bastante a população, tá? E o que acontece é que nesses momentos de crise, nesses momentos de maiores dificuldades assim da população, o governo sempre acaba tomando decisões que muitas vezes pioram essa situação, né? Que são decisões tomadas ali pelo calor da emoção e não necessariamente pela razão. Então o que aconteceu foi que em alguns países ali da Europa, tá? Principalmente a França, eles começaram a controlar os preços dos repasses de energia, ou seja, as empresas de energia não poderiam mais vender a energia com base no preço que estava sendo negociado no mercado, elas teriam ali um teto. E a gente aqui da América Latina, né, principalmente o Brasil, a gente sabe muito bem o quanto que pode ser ali prejudicial qualquer tipo de controle de preços. Quando você faz um controle de preço, você impede a empresa de vender o produto dela a um preço que realmente faça sentido para ela cobrir os custos dela, o que acontece é que ela vai parar de vender, porque para ela não faz sentido. E foi o que aconteceu na Europa, tá? Mais de 20 fornecedores de energia britânicos já entraram em colapso, tá? Então eles sucumbindo ali porque o preço teto que o governo britânico estipulou para eles poderem vender não cobre os custos deles. Então eles acabam ou falindo porque eles tentam manter essa operação por um tempo e não conseguem, ou eles realmente deixam de vender. E o que acontece é que o preço do aumento da energia, né, ou nesse caso o gás natural, aumenta mais ainda porque agora tem menos fornecedores de energia. Então, o controle de preço sempre causa esse tipo de coisa. E para tentar amenizar essa situação, o governo da Europa está tendo que, entre aspas, importar energia de onde ela conseguir encontrar. E um desses países onde ela pode importar energia é do Brasil, tá? A gente sabe que uma das formas de energia que se usa na Europa é energia, né, de combustível, né, ali a gasolina, e eles precisam, né, por uma questão legal, uma questão ambiental, misturar essa gasolina com etanol
para deixar ali um combustível um pouquinho mais limpo ou menos sujo aí, como você preferir. Então, o Brasil, como um grande produtor ali de açúcar, um grande produtor de etanol, pode se beneficiar dessa urgência, desse imediatismo, dessa grande demanda que eles vão ter nos próximos meses e talvez nos próximos anos, porque mesmo que a situação na Rússia seja resolvida, talvez não vai ser simplesmente acabar ali a guerra e no dia seguinte o Putin, né, e a Rússia já vai começar a voltar a produzir a mesma quantidade de gás natural ou exportar a mesma quantidade de gás natural. Então talvez a situação se alongue por um período um pouco maior. Então, há a expectativa de que o Brasil já em 2022 tenha recorde aí de exportação de etanol justamente para tentar ali amenizar um pouco da situação que está acontecendo na Europa. Então, pessoal, esse aqui é o resumo do que está acontecendo na Europa nesse momento. Então, a gente vê que são os países, né? Por isso eu falo no continente inteiro, que são os países que estão tendo uma alta muito forte de energia. Isso prejudica os fornecedores de energia e prejudica também a indústria nacional, que agora tem um aumento de custos e muitas vezes não consegue repassar esses custos por uma questão que o governo não permite. E a gente tem também um segundo ponto aqui, é que eles precisam importar energia, e uma dessas energias é o etanol que é produzido pelo Brasil. Então esses dois pontos aqui são o que balizam a minha crença aqui de que duas empresas podem estar posicionadas para se beneficiar dessa situação. E a primeira empresa que eu acredito que vai se beneficiar dessa situação na Europa é a própria WEG. E para quem não conhece a WEG, tem vídeo aqui no canal, tem análise completa, análise trimestral. Procurem aí que vocês vão ter uma visão mais detalhada. Mas basicamente é uma empresa industrial aqui brasileira, né? Ela é brasileira, mas ela tá no mundo todo, produzindo no mundo todo, vendendo para o mundo todo. E ela vende principalmente aí motores, compressores, geradores de energia, tintas para a indústria, enfim. E eu acredito que ela vai se beneficiar porque a WEG é uma empresa global, onde um quarto da receita dela já vem da Europa. E o que vai acontecer é que as empresas concorrentes ali da WEG, que tem um posicionamento mais forte na Europa, né? A GE, a ABB, a Siemens, elas estão nesse momento tendo uma forte pressão de custos, provavelmente, tá? Então a gente viu aqui, como eu falei para vocês, que em menos de 2 anos o custo de energia na Europa subiu cerca de 10 vezes ou 15 vezes, dependendo do momento que você pega esse gráfico. Enquanto isso, aqui no Brasil, que boa parte da produção da WEG passa aqui pelo Brasil, né? Pelo menos uns 50%, 60% são aqui no Brasil, a gente não teve esse aumento expressivo de custo de energia, né? Relativamente no Brasil, a gente, dependendo do período, né, teve até uma queda de preço de energia por conta aí das chuvas que a gente teve recentemente, mais para o fim do ano de 2021, início do ano de 2022. Então a WEG, ela é uma ótima empresa que compete a nível global com todas essas gigantes da indústria, né, a Siemens, a ABB, e a diferença é que agora os clientes, compradores dos produtos que essas empresas produzem, têm um incentivo de buscar mais a WEG, pelo menos nesse curto prazo, porque ela não vai ter que fazer esse grande repasse de preços de custo de energia, enquanto as concorrentes da WEG vão ter que fazer. Então a gente acredita aqui que a WEG pode se beneficiar, pelo menos aí nesse curto prazo, 1 a 2 anos, talvez, enquanto essa situação na Europa não se resolver, de os clientes, né, e os principais compradores da Europa migrarem as suas compras ali para WEG, fazendo com que ela ganhe ou acelere o ganho de market share que já estava acontecendo na Europa, tá? A WEG já estava ganhando market share na Europa por um motivo ali estrutural, mas agora isso pode ser acelerado e ela pode começar a ganhar um pouco mais ali dos principais concorrentes dela. E a segunda empresa que eu vou trazer no vídeo de hoje, que eu acredito que vai se aproveitar dessa situação na Europa, né, principalmente dessa importação recorde que a gente deve ter de etanol em 2022 e possivelmente também em 2023, é a própria São Martinho, tá? E para quem não conhece a São Martinho, é uma das maiores produtoras de açúcar e etanol que a gente tem aqui no Brasil. Tem vídeo dela também aqui no canal bem completo de análise do segundo trimestre de 2022. Se você não viu, vai lá ver que ficou bem legal esse vídeo. Quando a gente olha aqui o resultado da São Martinho, a gente vê que mais ou menos aqui 30% ali da receita dela é de etanol por mercado externo. E por que isso pode favorecer a São Martinho, tá? A São Martinho, como eu expliquei no vídeo lá para vocês, ela tem um tipo de produção nas fábricas dela que é um pouco flexível. Então, se ela ver nesse momento que há uma demanda maior para exportar etanol ao invés de vender no mercado interno, né, que ela consegue um preço maior exportando e que ela consegue vender
melhor o etanol do que o açúcar, ela vai produzir mais etanol e vai exportar mais etanol, né? Então ela vai sempre buscar otimizar ali as margens dela. Então esse é o primeiro ponto. Ela pode focar, né, para vender justamente aquilo que vai ser melhor para ela, que seria nesse sentido aqui a exportação de etanol. E o segundo ponto é que a São Martinho ela é autossuficiente em energia, tá? Se você olhar aqui as receitas da São Martinho, a gente vai ver aqui que ela tem receita de energia elétrica, tá? 64 milhões no primeiro trimestre de 2023, porque é como ela divulga. Por quê? Porque a São Martinho ela é uma empresa que ela gera a energia que ela utiliza na fábrica dela e o excedente ela vende a mercado. Ou seja, é uma empresa que, pensando em custos globais, em produção de etanol no mundo todo, ela é uma empresa que deve ter um baixo custo em comparação aos os pares que estão tentando vender lá para a própria Europa. Então ela consegue ser competitiva nesse sentido, né? E ter uma margem maior. Ou seja, ela tem um custo menor, porque o principal custo que está pesando para o mundo nesse momento é custo de energia. E a São Martinho não tem esse custo porque ela é muito grande, porque ela produz toda a energia que ela precisa utilizar de forma ali autônoma, tá? Nas próprias indústrias dela. E o que é excedente, ela joga na rede e vende. Então, é uma empresa que está muito bem posicionada do ponto de vista de produção, né? Haverá mais demanda para a produção dela e no ponto de vista de custo também, em comparação aos principais concorrentes que devem também tentar entrar nessa onda aí de exportar, mas a São Martinho vai conseguir uma margem maior do que as concorrentes dela. A Raízen também nesse sentido, a Raízen está até focando agora em alguns investimentos para poder aumentar a produção de etanol e exportar para a Europa, mas a São Martinho nesse momento eu acredito que seria uma empresa que vai se beneficiar mais diretamente. Beleza, pessoal? Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês. Lembrando que nada disso é recomendação de investimento. Se vocês quiserem saber como que a gente está se posicionando aqui no GA, é só você se tornar assinante Pro, que a gente tem as nossas carteiras. Tem empresas na nossa carteira que são da indústria nacional que vão também se beneficiar desse movimento e não necessariamente é a VEG e não necessariamente é a São Martinho. Se vocês quiserem saber, é só vocês se tornarem assinantes Pro. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.